o que é ser médium, o que é servir sempre, aprimorar, né, cada vez mais a mediunidade, e o que fazer quando ser médium, né? Então, a mediunidade é um dom que todos nós temos. De uma certa forma, a mediunidade, ela é um dom de transmissão. Transmissão, seja ela por ausculta, por visualização, seja ela uma psicografia, é um dom que Deus nos dá para nos comunicarmos de uma forma mais efetiva com os espíritos que já estão desencarnados. Nós somos espíritos encarnados e nós nos comunicamos com os desencarnados. Então, em várias passagens do Livro dos Médiuns, das revistas mediúnicas, Kardec fala sobre que todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, ou seja, cada um tem a mediunidade, mas ela se desenvolve no tamanho do seu serviço, vamos dizer assim. Mas bem poucos são aqueles que não se prendem às armadilhas do amor próprio. O médium, ele não está levando um troféu, ele está levando uma tarefa. É uma tarefa que, muitas vezes, ela corrompe um médium que poderia ser um excelente médium, assim, deixar levar pelo orgulho, pela satisfação de ser médium, né? É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir um efeito. Assim é que, sobre 100 médiuns, se tanto encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade a entender que poderia obter coisas superiores e ser predestinado a grandes missões. Então, o médium, em sua primeira situação, e o Espírito de Verdade fala isso no Livro dos Médiuns, na segunda parte das Manifestações Espíritas, do capítulo 31, que fala sobre médiuns, ele fala que a humildade é a principal arma contra as armadilhas do amor próprio. A gente entender que a mediunidade é uma situação que não é um troféu, eu não sou melhor do que o outro porque eu sou médium. Muito pelo contrário, vão me julgar e vão me pedir mais. Então, a primeira situação que nós temos que ver entre os médiuns é a humildade. O médium que é humilde, ele consegue abarcar espíritos de luz, de muita luz. O médium que acha que está ganhando um troféu é aquele médium que, infelizmente, se desvirtua. De uma outra forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo aqui 19, a fé transporta montanhas, a parábola da figueira que secou, os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nesses espíritos os órgãos materiais que lhes faltam, que é o órgão fonador, o órgão da audição, né? E como esses espíritos podem transmitir as instruções através desses médiuns, são dotados de faculdades para cada efeito mediúnico. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão particular, que são multiplicar os alimentos que lhes são dados pelos espíritos, ou seja, em toda parte, em todos os países, em todos os níveis de sociedade, entre ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, isso tem que ser multiplicado, os espíritos têm que observar e transmitir instruções. Então, os médiuns servem para isso. Eles são intérpretes dos espíritos e trazem, de alguma forma, as situações importantes para cada um de nós e para cada um seguir os caminhos certos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, mas eu sou um médium. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que é ser médium, né?
Em primeiro lugar, quando a gente descobre algum tipo de mediunidade, quando eu falo tipos de mediunidade, é porque existem vários tipos, tá? Até médiums que são de efeito físico, como a gente fala. Primeira coisa, agradecer, né? É um presente, é uma dádiva. E servir para esse presente, agradecer e retribuir esse presente, servindo de instrumento para ajudar quem for preciso. Então, os médiums, além da humildade, eles têm que ter a sabedoria de agradecer aquela propriedade que eles estão tendo, aquela dádiva, né, que foi dada de poder, por exemplo, no caso aqui da figura, transmitir um fluido do bem para uma outra pessoa através de um passe, ou transmitir um recado a uma família que está desesperada, esperando uma mensagem. Então, tudo isso é importante. Não há lugar onde não existam médiums. Então, o médium, ele pode estar em qualquer lugar. E comenta, então, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, O Espiritismo nas Prisões, Kardec comenta, ora, podendo cada um ser médium, quem poderá impedir uma família em seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro sob cadeados, de entrar em uma comunicação com os espíritos, a revelia dos carcereiros e mesmo em face deles? Ou seja, em qualquer lugar nós temos médiums, tá? Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos 2 hemisférios não há lugar onde que não existam médiums? Realmente não. Em todos os lugares existem médiums. Se porventura um dia encarcerassem todos os médiuns, seria preciso encarcerar metade do gênero humano. Chegassem mesmo que não seria mais fácil a queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte estariam todos novamente reproduzidos da mesma maneira anterior, porque inatacável é a fonte de onde dimanam e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Isso está na Revista Espírita. Vocês veem que eu fui pegando partes de situações de muito mais antigas do que a gente pensa, e já se falava nessa época que em todo lugar existe espírito e existe médiums. A mediunidade não é circunscrita. Todos, letrados ou iletrados, ou seja, mesmo analfabetos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber comunicações de espíritos por toda parte. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, aquele médium que sabe que é médium, mas que, de uma forma, tenta se manter à vista dos bens materiais, ao invés de tentar ajudar ao próximo com as suas comunicações, esse é culpado, porque ele ganhou um dom, ele ganhou um presente e não desenvolveu. Ah, mas eu não desenvolvi que nem eu, né? Eu não desenvolvi porque eu tenho medo. É uma desculpa, né? A gente sabe que essas desculpas, elas não podem existir entre os médiums, né? Se a gente é médium, e eu sou médium de audição, eu escuto muitas vezes as coisas, eu não posso deixar de passar isso para cada um. Então, quando eu escuto, muitas vezes a pessoa está conversando comigo, eu falo assim, mas é isso, isso, isso. A pessoa fala assim, mas como você sabe? Eu falei, acabei de escutar. Eu não deixo de falar, eu posso não estar no centro espírita, eu posso não estar de uma maneira atuante como médium, mas se eu escuto, eu tenho obrigação de falar, porque eu posso estar salvando uma situação de uma determinada pessoa. Então, isso é importante. Ah, mas eu quero fazer um curso de médium e quero desenvolver, tá? Nós precisamos saber que tipo de médium
que tipo de mediunidade você tem. Então, nada significam esses princípios hoje ensinados pela voz do mundo invisível em todas as partes do mundo, no recesso de famílias, desde um palácio até uma choupana. Então, nada são essas marteladas diárias a toda hora e a toda parte, realmente são marteladas. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Alguém que quer se comunicar com outra pessoa e ela fica assim, eu preciso encontrar tal pessoa, eu preciso encontrar tal pessoa, eu preciso falar isso para ela. De alguma forma, o espírito te orienta, te coordena, te fala, ele vai atrás de você para que você consiga, de alguma forma, passar isso, né, para essas outras pessoas. Credes que as massas não estão mais penetradas e impressionadas pelas máximas vindas de seus parentes e amigos do que pelas de Sócrates e de Platão, que eles jamais leram ou que se conhecem de nome? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, essa dádiva mediúnica não é só uma forma do médium... Oi, está me escutando? Oi? Alguém Sim, é falou? que a minha mãe caiu e agora ela voltou, mas está tudo bem, pode continuar. De boa. Dona Neuza, a senhora só não cai de verdade, pelo amor de Deus. A minha mãe caiu, eu tive um trabalhão. Mas, assim, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, essa dádiva que nós temos, que é a mediunidade, ela não é somente para que a gente auxilie os espíritos, mas sim para que a gente progrida. Porque vocês vão ver mais para frente aqui comigo que existem algumas situações que os médiuns precisam se consertar, né? Na realidade, muitas vezes a gente faz coisas que não deveria e ao mesmo tempo não e deixa de fazer algumas que poderia ter feito. Então, Kardec fala claramente na Revista Espírita de fevereiro de 1862 que o Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ele é de todos e de todas e não de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. E depois, cada um ao templo do vosso culto, e assim provai que vos caluniam quando vos taxam de impiedade. Na realidade, o Espiritismo está aqui para nos ajudar a fazer essa transmissão entre espíritos e médiuns. Ele nos dá a segurança e a moral, ele nos dá as situações em que devemos estar e nos perpetuar como médiuns, né? E da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então, através do Espiritismo, a gente consegue efetivamente chegar a uma mediunidade perfeita. E aí, Kardec pergunta: o que esperais da mediunidade? É uma pergunta extremamente importante, porque muitas vezes a gente vai lá e fala assim: não, eu vou ser médium, eu vou incorporar todo mundo, vai ser uma galera legal, eu vou passar daqui para melhor. Gente, a mediunidade é peso, é obrigatório, é estar bem. Faço-vos essa pergunta para que possais constatar pela sua resposta se a mediunidade é para vós um meio seguro de acessardes tesouros que de outro modo permaneceriam ocultos, ou se ela é apenas uma atividade a que vos dedicais pelo compromisso assumido com os grupos que compondes. Se por meio da mediunidade esperais desincumbir-vos de uma tarefa, de um peso colocado em vossos ombros, como se houvesseis aceitado uma pena e não obtido uma bênção de Deus, digo-vos que não compreendeis em que consiste essa faculdade e o que verdadeiramente podeis esperar dela. Ou seja, ninguém está fadado a carregar um peso maior do que pode com a mediunidade e nem, ao mesmo tempo, vai se descobrir tesouros estes
de vantagens que a gente poderia ter, por exemplo, médiuns que falam sobre números de Mega-Sena, por exemplo. Então, essas coisas não são de médiuns sérios, vamos dizer assim, né? São de médiuns que efetivamente não têm uma mediunidade perfeita, né? E aí, Chico, numa das conversas que ele teve dentro do Centro Espírita lá de Minas, ele falou, essa história de que médium já nasce pronto não é verdade. Todo dia Emmanuel me põe a estudar. Então, até o Chico Xavier, que era um dos melhores médiuns que eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas vi a obra dele, de Emmanuel e de André Luiz, eu falo que até ele tinha que estudar todos os dias, porque a responsabilidade do médium em relação à transmissão do que aquele espírito está falando depende muito da moral do médium, depende muito daquilo que você vai entender, e para entender você tem que estudar. Já falava também, Kardec e Chico comentava, que o mais forte obstáculo à utilização da mediunidade são as imperfeições do médium. E essas imperfeições geralmente favorecem a interferência de maus espíritos, de espíritos frívolos, que com eles se afinam, mantendo sintonia de propósitos de natureza inferior. Os médiuns não são criaturas privilegiadas, agraciadas, mas espíritos em evolução, sujeitos a provas da vida, com dificuldades e desvios de comportamento ainda não superados, os quais se refletem inevitavelmente nas suas relações interpessoais e nos quais se insere também o exercício mediúnico. Então, o médium, vou citar exemplos, tá? Não estou falando de ninguém, que fique bem claro. Mas o médium que vai a uma festa no dia anterior e exagera com álcool, ele não tem condições de ter uma mediunidade boa no dia seguinte, certo? É claro e perfeito isso na minha colocação. Por quê? Porque ele vai ter interferência de espíritos que não são de boa índole, e vai chamar principalmente aqueles que estão na sua faixa de mediunidade naquele momento. Ah, mas ele não bebe sempre, certo, mas ele não deve fazer. Eu vou falar para vocês que existem médiuns que evitam carne vermelha ou carne no dia do trabalho espírita. Por quê? Porque existem categorias de médiuns, e isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que você tem que ter como é que eu posso falar? A energia do seu corpo tem que estar limpa, e não pode estar maculada com o sofrimento de alguma coisa. E a carne vermelha, né, ela traz o sofrimento do boi na hora que morre. Não sei se a Lívia pode falar alguma coisa também sobre isso, mas existem médiuns que não fazem alimentação nem no dia anterior e nem no dia do trabalho mediúnico. Não óbvio que isso... Joyce, não é proibido nada assim, né? Mas a cigarro, o álcool e a alimentação exagerada são complicadas para o médium, assim, porque você fazendo uso desses elementos que vão maculando, que mexem até com o seu nível cerebral, né? Porque o cigarro e o álcool interferem totalmente no cérebro. Então, é bem complicado, né? Mas a gente pede que pelo menos, e sem falar nas atitudes também, a moral, que é o que eu falei lá porque você briga com a família inteira e depois vai lá no centro trabalhar com a mediunidade, né? Então, isso também interfere no trabalho. Que tipo de espíritos foram com você, estavam com você naquele contexto? Então, a gente fala que precisa dos dois lados, né? Tanto no lado moral, quanto no lado do corporal também, físico, né? Isso mesmo. Por exemplo, pessoas que vão comer uma feijoada e depois vão para o trabalho espírita. Isso não tem condição.
fica pesado. E a parte energética nossa, de médium, tem que estar limpa, tem que estar livre, tem que estar... para que o espírito que venha seja de uma conformidade igual à nossa energia, vamos dizer assim, tá? Então, uma energia mais pesada chama espíritos de menos luz, né? Em razão das inúmeras dificuldades e perigos a que está exposto, deve o médium trabalhar pelo próprio aprimoramento íntimo constantemente, usando sua faculdade mediúnica com nobreza e desinteresse, por qualquer tipo de retribuição. Então, médiuns que cobram serviço, cobram receber algumas mensagens de espíritos da família, esses médiuns não trazem espíritos que são verdadeiramente da família ou são É básico, Joyce. Dai, né? De graça o que de graça aquilo que receber de graça. Justamente. Ainda porque tal experiência, quando vivenciada com seriedade, ou seja, quando a mediunidade é séria, né, vai ajudá-lo na sua melhoria moral, abrindo-lhe as portas do serviço de natureza superior. Ou seja, vibrou negativo, vibrou numa frequência mais baixa, vai chamar espíritos de frequência mais baixa, vibrou numa frequência mais alta, terá espíritos mais avançados. Cabe ao médium esforçar-se a todo custo para libertar-se do orgulho, da presunção, da indolência e da irresponsabilidade, muitas vezes presentes em suas experiências diárias, e que certamente contaminam suas relações mediúnicas. Por invigilância, o orgulho tem destruído as mais belas expressões mediúnicas, impossibilitando os seus detentores cumprirem o compromisso de se tornarem instrumentos benfazejos e úteis para o progresso próprio quanto da humanidade. No médium, o traço característico do orgulho é a confiança cega nas comunicações e na infalibilidade dos espíritos que atuam por seu intermédio. Então, muitas vezes, e que Chico e Kardec falam, né, eles dizem que o orgulho do médium de achar que sabe tudo é o que traz a maior perda de grandes médiuns, de grandes pessoas que poderiam estar ajudando. As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria, na questão 227. De outra forma, Kardec já dizia também, na página 288 do ESE, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, aquele espírita que estuda, que trabalha afinco nas suas situações mais delicadas, que sabe quais são as suas desvantagens, as suas qualidades não tão positivas, e que faz um trabalho em cima dessas situações para melhorar, esse é um verdadeiro médium espírita de grande luz. Ainda Kardec, no livro dos médiuns, na questão 228, lembra que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Então, muitas vezes, esse orgulho é soprado no ouvido do médium para que ele se torne um médium que saia da linha correta da mediunidade. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando áreas de importância e desdém, quando presta seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médios com a intenção de encorajá-los. Então, muitas vezes, aquele médium está em desenvolvimento e alguém vem e fala, nossa, mas você fez hoje um trabalho mediúnico maravilhoso. E, muitas vezes, isso é incitado pelos espíritos que cercam ali aquele médium, para justamente tirá-lo do caminho correto da mediunidade. Por essas e outras razões, o médium deve esforçar-se pelo próprio aperfeiçoamento moral,
buscando no trabalho de edificação do bem e da caridade, na oração e no estudo doutrinário, as forças para superar os impedimentos inerentes à sua condição moral. É trabalho contínuo e árduo, né? Eu falo que a medicina a gente também estuda todo dia, mas o espiritismo a gente tem que estudar as obras e, ao mesmo tempo, a gente tem que burilar as nossas deficiências, porque não é nas obras que a gente vai achar a resposta para acertar as nossas deficiências, e sim dentro de nós mesmos, reconhecendo essas deficiências com humildade. E aí a gente consegue trabalhar na mediunidade da melhor maneira possível. E Chico falava, mediunidade é assim, aprimoramento constante, lutas sem trégua contra o personalismo, exercício da humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos, e na realidade não é. É um progresso mútuo. Então, era isso que eu tinha que falar, Lívia. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada a você, Joyce. Quando a gente, né, se depara com a mediunidade, quando a gente fala assim, né, vê que vai ser médium, muitos têm medo realmente e fogem, mas eu tenho outros aqui, colegas que trabalhamos lá na casa, e podem até concordar comigo, que quando você sai do trabalho, que você sai com aquele dever cumprido, não tem satisfação melhor. Principalmente no trabalho de psicografia, porque muitos sabem, o curso para ser médium da psicografia, nós levamos um curso de 5 anos. No primeiro ano a gente só chorava, porque eram espíritos amigos, espíritos parentes, espíritos de conhecidos. Do segundo ano para frente, a gente conseguiu começar a treinar, a realmente passar a mensagem, né? Controlar as emoções e passar para o lado racional de passar a mensagem. Mas assim, é fantástico como a gente sai feliz do trabalho, como a gente sai com o dever cumprido. Mas eu vou contar uma coisa só para vocês rirem um pouquinho comigo, como eu ri aqui em casa outro dia, né? Um rapaz me chamou no WhatsApp, ele queria uma psicografia. Aí ele falou para mim assim, mas você não vai me pedir nenhuma informação, né? Porque o Chico Xavier não pedia informação nenhuma. Eu falei para ele, meu filho, sinto te dizer, o Chico é o Chico. Nós somos simples mortais. Eu falei para ele, e sem falar que a espiritualidade precisa ter alguma informação, porque antes da gente chegar lá no sábado para fazer o trabalho, a espiritualidade toda já foi, né, encontrar a pessoa, procurar para ver se podia vir, se estava tudo certo. Com essa explicação, aí ele se acalmou, porque eu falei para ele, vai ver como é, assiste um trabalho primeiro antes de você pedir, para ver se você confia, e ele já vai agora no de fevereiro. Então, eu falei para ele, Chico Xavier, só ele, né? Nós somos assim, nós precisamos, mesmo porque nós somos do século XXI, e o século XXI são de cabeças cheias de outras coisas. Nós somos espíritos encarnados que temos diversos médiums, mas também temos a nossa profissão, temos a nossa casa, os nossos filhos, temos as coisas a fazer, a faxina, o tudo mais. Então, a nossa cabeça é cheia de outras coisas. Então, a gente precisa ter controle, precisa saber realmente tudo isso aí que a Joyce falou, e o médium tem que estar também, Joyce, em constante estudo, em constante leitura, em constante busca
pelo seu aprimoramento, para ser um médium cada vez melhor. Porque não é dignidade que eu queria usar, não é essa palavra, mas não é vantagem nenhuma você ser médium, né? Nós, médiums, somos devedores. Então, a gente, se está conseguindo realizar esse trabalho, a gente se sente feliz, se sente grato, porque a gente está conseguindo superar aí um monte de coisas aradas que a gente deixou de fazer nas outras vidas. Pode falar, Marlene. E para mim, um dos fatores principais é você ter aquele amor sincero no coração, para exercer sua mediunidade de mãos dadas com Jesus. É isso mesmo. Na realidade, moral, primeira né? coisa é isso mesmo. A primeira coisa é a humildade de reconhecer, né, a situação de que não que é um presente, e desse presente você tem que distribuir esse presente para todos, né, e ao mesmo tempo retribuir esse presente, e fora isso, né, ter a capacidade de entender o que é uma mediunidade. Na realidade, você não é só um médium transmissor, como falou Chico, você não está só sendo microfone de espírito, como fala o povo aí fora, né? Você está sendo uma pessoa que tem que saber efetivo, por exemplo, se vem um espírito de pouca luz, você tem que transmitir com cuidado o que ele vai falar, porque você não pode sair falando um monte de palavrões, por exemplo, quando você escuta. Você tem que transmitir com cuidado, se é um assassino, se é uma coisa, um espírito que é muito ruim, entendeu? Então, muitas vezes, aqueles que estão escutando vão ficar sobressaltados, e o médium tem que ter a capacidade também de interferir nessa situação e dosar o que vai falar. Muitas vezes a gente não pode comentar. O médium tem que filtrar, porque não é muitos chegam lá, né? Não é muitos chegam lá filtro. falando palavrões, xingando todo mundo, querendo virar a mesa, né, num descontrole emocional terrível, e você, como médium, não pode sair falando tudo que ele está falando ali, porque você vai acabar com o trabalho, né? Você vai desorientar o doutrinador, você vai desorientar o público. Então, ainda a gente tem que ter. Por isso que a gente não é como o Chico, que ficava. Que pegavam na mão dele, né? A gente tem muito do nosso cérebro em cada uma das comunicações também, porque você tem que fazer todo esse controle lá também. Mas aí vai assunto para mais de metro, né, gente? Vai eu assunto. achei que você me deu uma palestra, eu tive que resumir bastante, porque tem muita coisa, muita. Mas eu agradeço. É sempre importante a gente estar falando da mediunidade, porque não há espiritismo sem médiuns, não há espiritismo sem mediunidade, né? Como não há espiritismo sem amor, sem caridade também. Isso é verdade. Né? Bom, gente, deixa eu parar a gravação, senão eu esqueço.